A gente agora vai falar sobre o Brasil. Depois da morte de um homem de 27 anos durante a aplicação de peeling de fenol, além de uma série de outros casos, representantes de conselhos e sociedades médicas fizeram um dossiê. Esse dossiê defende a restrição de uma série de procedimentos estéticos apenas para médicos. O Pedro Duran já entrou aqui para conversar conosco, porque ele teve acesso a esse dossiê, Pedro, que prevê exatamente o quê? Quais são aqueles procedimentos que os médicos defendem que só podem ser realizados pela categoria? São 7 procedimentos, Carol, que mostram uma certa diferença entre outros procedimentos estéticos. São procedimentos, em geral, mais invasivos, que têm uma característica particular de potencialmente serem mais agressivos à pele, ao corpo humano, e justamente por isso são solicitados pelos médicos para que sejam restritos a essa categoria. É importante lembrar que esse debate, ele não é de hoje, esse debate tem mais de 10 anos. As sociedades médicas, as entidades médicas vêm defendendo que alguns procedimentos sejam de uso exclusivo, de ação exclusiva dos médicos, porque o impacto pode ser esse aqui, Carol. Essas imagens, elas são imagens extraídas do dossiê de procedimentos estéticos realizados em pessoas que não deram certo, que tiveram complicações, né? E elas mostram claramente a necessidade de você ter um controle sobre esse tipo de situação. A gente preparou uma arte que mostra exatamente quais são esses 7 procedimentos para explicar para as pessoas por que os médicos estão pedindo a restrição deles apenas para profissionais desta área. Toxina botulínica, o Botox, que exige necessariamente uma aplicação com agulha nas pessoas, é usado para uma série de fatores, desde procedimentos estéticos até questões relacionadas à mandíbula, para mexer com a articulação temporomandibular, ou retenção de suor também é uma das formas de utilização de Botox. Os bioestimuladores de colágeno também são aplicados com injeção, com agulha, que fazem, especialmente na região do rosto, que o corpo volte a produzir mais colágeno. Aquele ponto muito importante, a queima e remoção de feridas, que está aí do seu lado, Carol, que é a cauterização, a eletrocauterização e a extração de feridas e manchas. Por quê? Em muitos casos, uma ferida, uma mancha pode ser câncer de pele. E quando você faz o procedimento de uma forma equivocada, você pode ter uma complicação e até mesmo espalhar essas células tumorais pelo corpo, enfim, espalhar o câncer por outras regiões da pele, do corpo. Aqui no item 4 a gente tem os peelings químicos, que como o peeling de fenol tem um potencial agressivo muito grande para a pele, então a defesa dos médicos é que apenas os dermatologistas possam fazer esse tipo de procedimento. No item 5, os preenchimentos, e aí a gente fala de preenchimentos especialmente faciais, que ajudam a dar tônus à musculatura, uma aparência diferente, ou enfim, aumentar o volume de determinados lugares do rosto. O PMMA, que é uma aplicação com um derivado de plástico também, que é usado nesse tipo de procedimento estético, tem causado muitos problemas. E o endolaser, que é um laser em que você tem um feixe de fibra óptica subcutâneo que aplica em determinadas regiões do corpo. Aquelas imagens que você trazia para a gente, Pedro, são imagens impressionantes. Elas ilustram esse dossiê? Sim, é um dossiê de 79 páginas e ele tem mais de 80 casos de pessoas que nos últimos anos tiveram complicações por conta de procedimentos estéticos supostamente feitos por pessoas sem capacitação para isso. Então a pessoa não tinha qualificação, realizou o procedimento num paciente e essa foi a consequência. E deu errado. E aí um médico acaba pegando esse paciente depois para poder tratar e para poder cuidar desses impactos negativos, o que tem acontecido bastante nos últimos anos, segundo essas sociedades médicas. Agora, quando você traz aqui a ilustração mais uma vez para a gente desses procedimentos que o Conselho Federal de Medicina quer que apenas médicos realizem, esses procedimentos hoje têm autorização para que outras categorias possam realizá-los, certo? Exatamente, Carol. É justamente nisso que eles estão discutindo. O dossiê foi preparado por sociedades brasileiras, né, unidades da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica. E também foi enviado para o Conselho Federal de Medicina, foi debatido em fóruns e está em debate.